Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, madrugada abençoada na presença de Deus, para recebermos a palavra do Senhor e sermos abençoados por ela também. Dizer da minha gratidão em poder participar dessa noite de vigília, de oração, e é sempre muito bom, neste sentimento de fé, de adoração, recebermos tudo quanto Deus tem preparado para nós. Eu tenho algo de Deus para a sua vida, mas antes quero agradecer a Deus pela vida do amigo pastor Fábio, que bondosamente nos convidou para participarmos aqui. E eu já vim tanto a Goiânia, mas não sabia que aqui ainda nessa região tinha uma igreja tão bonita, tão relevante. E que bom poder participar com vocês deste trabalho tão importante que é o trabalho de oração. Na verdade, a igreja, ela é medida por 2 cultos. Primeiro culto, culto de ensino. Segundo culto, culto de oração. Se os crentes vêm no culto de ensino e no culto de oração, é sinal que essa igreja tem saúde espiritual, né? Então, que Deus continue abençoando o pastor Fábio, a pastora Keila e todos os amados aqui. Batimona, que bom te rever novamente, que Deus continue te abençoando. Todos os amigos aqui, cantores, pregadores, pastores, sintam-se abraçados. Ao Jonatas, que é o adorador na praça, que está comigo, nós estamos rodando hoje o dia todo. Nós saímos lá de Pirapetinga, 6 da manhã, e chegamos aqui 7 da noite, né? E aí, quando terminar aqui a minha participação, eu tenho que já correr para o aeroporto, que o nosso voo é às 4 horas da manhã. Mas tudo tem um propósito e é bom podermos participar de momentos assim com Deus. Quem veio ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 1. Deus seja sempre louvado. 21 de Mateus, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltando-os, trazei-os para mim. Se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que se pudesse cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso, e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles o puseram as suas vestes, e eles logo o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os estendiam pelo caminho. E as multidões que iam à frente, e as que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E você diz amém. Amém. Se você puder, coloque a Bíblia no banco, levante as 2 mãos bem alto, assim, bem alto. Diga comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Tome assento, por gentileza. Meus irmãos, o livro de Mateus, no capítulo de número 21,
vai retratar para nós a última semana do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, que teve duração de 3 anos. Jesus viveu 33 anos, mas a autenticação de seu ministério começa a se desenrolar daquilo que os profetas haviam falado a partir do seu batismo. 30 anos é a idade de Jesus, quando ele prossegue a caminhada no seu ministério até os 33. O ministério de Jesus foi tomado por notoriedade. O ministério de Jesus foi conhecido entre gentios e judeus. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram aqueles que ouviram Jesus. Eles conheceram Jesus em todas as partes de Israel. Jesus ficou falado na Judeia, na Galileia, em Samaria. Jesus ficou conhecido em todas as cortes judaicas. Jesus, que recruta 12 homens para serem os seus discípulos, aqueles que dentre eles estavam os pescadores, estavam também publicanos, pessoas de posses e tesoureiro, quem conhecia de contabilidade, entre tantos outros que seguiram a Jesus, como também as mulheres que abdicavam daquilo que tinham para ofertar no ministério de Jesus. Jesus teve uma pleiade muito grande de pessoas que acompanharam e manifestaram a sua vida em detrimento do ministério de Jesus. Porém, algo importante Jesus deixa para concluir na última semana de seu ministério. Isaías, que é o profeta messiânico, já havia falado dele, entre outros profetas, e Jesus vem cumprindo uma agenda de Deus, porque ele seguia o calendário do próprio Deus. Se você olhar antes dos 30 anos de Jesus, ele também, como homem, pois ele possuía 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, como homem, ele se portou na condição de filho, tendo a figura de um pai biológico, tendo a figura de uma mãe biológica. Jesus, como homem, ele teve sede, fome, frio, ficou enlutado, dormiu, se manifestou como um verdadeiro ser humano, com suas paixões, com suas necessidades, exatamente para cumprir o que o profeta havia dito, que ele esvaziou-se da sua glória, assumindo a forma de servo. Mas ele estava dentro de um cronograma. Jesus também, como um judeu, cumpre com compromissos cívicos da sua própria pátria e também da religião judaica. Jesus, aos 12 anos, atinge a maioridade, e ao atingir a maioridade, que era aos 12 anos, a partir dos 12 até os 13, que era feita uma celebração, Jesus cumpre esse ritual, frequentando sinagogas, indo ouvir chefe de sinagogas, estando com fariseus, com os escribas, que eram os advogados da lei. Jesus em nenhum momento correu das responsabilidades que eram mais do que deveres cívicos daquele que era verdadeiramente um judeu. A Bíblia também vai nos falar que Jesus, ainda muito novo, quando sai de perto de sua mãe, ela o procura e o acha falando entre os doutores da lei. Então, já desde muito cedo, ele já manifestava que de fato ele era o Filho de Deus, mas ele só vai autenticar isso a partir dos seus 30 anos. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que Jesus viveu 30 anos e executou o seu ministério 3 anos. Vou repetir, Jesus viveu 30 anos, então 30 anos na vida de Jesus foi de aprendizado,
foi de legado, foi de autenticação, foi de aprendizado para 3 anos executar. Ou seja, o período da execução será sempre menor, desde com que com qualidade você exerça em menor tempo o que você aprendeu em maior tempo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser tardios no falar e prontos para ouvir. Diferente do que se vive hoje, porque tem gente que, diferente de Jesus, aprende muito pouco e fala demais. Mas Jesus passou mais tempo aprendendo e se resumiu em apenas 3 anos de ministério, e foi o suficiente para manifestar o reino de Deus, para curar leproso, para expulsar demônio. Diga para quem está do teu lado, diga: quando você sai preparado, diga aí, você gasta pouco tempo e faz com eficácia. Quando você faz o que Deus estabeleceu para você, dentro de um aprendizado, absorvendo aquilo que Ele estabeleceu, você faz em pouco tempo e com qualidade. Então, primeira coisa no ministério de Jesus é que Ele não precisou de 30 anos para executar aquilo que de fato Ele vai executar em 3 anos. Por quê? Porque esse período era um período de aprendizado. Mas aí Ele segue o propósito. E diante do que os profetas haviam falado, aqui no capítulo de número 21, algo vai acontecer. Porque o capítulo 21 trata do domingo que antecede a sexta-feira da sua morte. Era domingo isso aqui. Esse acontecimento vai se dar num domingo que antecedia a sexta-feira da sua crucificação. E nesta semana, nesse período, nesse curto espaço de tempo, que parece que já tinha se cumprido tudo, ainda havia uma promessa para se cumprir. Jesus não comentou nada da promessa, mas Ele sabe, porque Ele tem consigo a natureza divina, e se Ele tem consigo a natureza divina, Ele carrega um dos atributos da natureza divina que se chama onisciência, que é o quê? O poder de prever, de saber o que vai acontecer futuramente. E como Ele está seguindo um calendário do Pai, como Ele está dentro do calendário, era exatamente naquela última semana, depois de haver curado, depois de haver libertado, depois de haver ressuscitado, depois de haver feito tantos milagres, pregado e manifestado o reino de Deus, na última semana do ministério de Jesus, Ele ainda vai cumprir com uma promessa que havia sido feita pela boca de Ageu há 520 anos atrás. Se eu perguntar aqui, se alguém aqui está aguardando promessa, alguém vai levantar a mão e vai dizer: pastor, eu aguardo uma promessa de 20 anos, eu aguardo uma promessa de 15, ou até de 50, ou até de 40. Mas eu acredito que ninguém aqui, ninguém, do pregador ao porteiro, tenha capacidade de ver ou de aguardar um cumprimento de 520 anos. Veja só, essa é uma das profecias mais antigas que discorre das características do ministério de Jesus. E se Jesus sofresse de qualquer ansiedade para tentar provar aos judeus que de fato ele era o Messias, se ele não obedecesse um calendário eterno, uma das primeiras profecias a cumprir, ele logo apressaria ou faria logo esse trabalho na primeira semana. Por que não fazer isso na primeira semana dos 3 anos de seu ministério? Ora, quando ele é batizado por João, ora, quando ele transforma a água em vinho, quando ele opera milagres que autentica que ele era o Messias, era exatamente aqui na primeira semana, na segunda semana,
ou no primeiro ano, que ele devesse cumprir com esse aqui do capítulo 21. Mas passa o primeiro ano, passa o segundo ano, passa o terceiro ano, passa todo o ano e chega na última semana, quando parece que não vai acontecer mais nada, como ele estava dentro de um calendário de Deus, estava chegando a hora de se cumprir o que havia sido profetizado. Então, eu quero já dizer para você a segunda bênção desse texto que Deus me trouxe para pregar para a sua vida nessa madrugada. Recebe essa palavra. Parece que não está acontecendo nada, parece que você já está há um tempo na estrada, parece que o que Deus falou não vai acontecer, parece que você já está no final da etapa, já viu acontecer tudo, mas o que almeja o seu coração ainda não aconteceu. Eu tenho uma palavra para te dizer, antes da sexta-feira. Ei, e essa sexta-feira era a sexta-feira da crucificação, era a sexta-feira da perseguição. O Senhor está dizendo, antes que a noite escureça, antes que os teus olhos fechem, antes que a guerra se apresente a você, está de pé a promessa. Será que tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Diga para quem está do teu lado aí, diga, nem que seja na última semana. Profetiza para ele, diga, nem que seja na última semana, vai cumprir a promessa. Oh, glória a Deus. Profetiza para quem está do teu lado, diga, vai cumprir a promessa. E essa promessa, olhe para cá, essa promessa aqui é uma promessa que foi feita há 520 anos, Jesus ainda não tinha se manifestado em carne, ele era Deus com o Pai, mas ainda não tinha descido à terra, 520 anos antes dele chegar à terra. Mas Ageu, que era profeta, já havia falado, e a Bíblia diz que Ageu está profetizando quando a casa, o templo de Zorobabel havia sido construído. O templo de Zorobabel é o segundo templo. O primeiro templo foi o templo de Salomão. Vocês se lembram? Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo. Ninguém foi tão poderoso, tão sábio, tão rico, tão reconhecido, tão inteligente como foi Salomão. E Salomão adquiriu para si bens que ele trouxe grandeza, todos os metais, toda a luxúria do tempo e do mundo antigo, da cultura antiga, estava impetrada dentro da casa de Salomão. A Bíblia diz que quando a Babilônia entrou e roubou e arrasou toda a casa de Salomão, os sábios foram levados cativos, os grandes homens. A Bíblia diz que quando a rainha de Sabá chegou para visitar o rei Salomão, ela ficou tão estupefada em ver a grandeza da casa, como se perfumava os ambientes, as flores, os jardins e tudo o que estava manifesto para a beleza do templo e daqueles que ouviam a sabedoria de Salomão, que a rainha de Sabá disse, não é nem a metade do que me contaram, o que os meus olhos veem aqui. Vejam vocês, esta casa foi destruída. Depois de algum tempo, a Bíblia diz que foi levantada uma segunda casa. E Ageu, que é profeta, que tem 90 anos, Ageu, que tem 90 anos, quando está vendo a casa toda pronta, que a glória da segunda casa, que é profetizada por Ageu, na boca de Ageu, é uma profecia que aos ouvidos de quem ouviu, que conheceu a casa de Salomão, era um absurdo, porque Ageu está olhando para o segundo templo, e o segundo templo não tinha o ouro que tinha a primeira casa. Ageu está olhando para a segunda casa, e lá não tem os sábios que tinham na primeira casa. A glória da primeira casa era muito mais suntuosa, a beleza era muito mais suntuosa. Aí vem um profeta velho, de 90 anos, olhando para o templo e dizendo assim, a glória
da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem ouviu Ageu falar, e quando ouviram Ageu falar, não imaginavam que essa glória era a glória do Deus em carne entrando no templo. Ninguém sabia disso. Eu penso comigo aqui, que nem Ageu imaginava que o próprio Deus ia entrar. Olhe para cá, eu disse para vocês aqui, que Jesus aqui, em 3 anos de ministério, já tinha sido conhecido em tudo quanto era lugar. Jesus já tinha ido para Jericó, para Betânia, Jesus já tinha ido para Samaria, Jesus já tinha rodado a Galileia, Jesus já tinha passado na Judéia, mas em Jerusalém, Jesus ainda não tinha entrado. É o primeiro lugar durante 3 anos que Jesus ainda não tinha entrado. Jesus já tinha ido em tudo quanto era lugar, mas em Jerusalém ele esperou 3 anos. É por isso que tu não pode chegar se apresentando em qualquer lugar. Não, tu não pode bancar de oferecido. Não, você tem que esperar o cronograma bater com a promessa. Quem anda emocionado, chega adiantado e mete a cara na parede. Mas quem segue um propósito... Ô glória! Olha para quem está do teu lado aí, diga: não seja ansioso. Diga aí, siga um propósito. Pega na mão dele aí, pega na mão dela, diga: não seja ansioso, siga um propósito. Escute, olhe para cá. Aí Ageu olhou para casa, para uma casa que, em relação ao primeiro templo, não chegava nem nos pés. Ele olhou para uma casa que, em relação ao primeiro templo, não tinha nem o ouro que tinha no primeiro. Aí ele olha e diz assim, ó: a glória desta casa, dessa segunda casa, vai ser maior do que a da primeira. Quem ouviu Ageu falar e não entendeu o que ele estava falando, no mínimo murmurou e disse: esse velho está doido. Porque como é que ele disse que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, se nem essa casa tem o ouro que tinha a primeira, mas não era do metal? Porque tem gente que espera o profeta falar e ele só olha no que é superficial, mas tem gente que crê no sobre. Ô glória! Ô glória! Então não era coisa do superficial, era coisa do sobrenatural. Aí depois, primeira coisa, depois que se passou 30 anos de vida de Jesus, mais 3 anos de ministério, na última semana, Jesus olha para 2 discípulos e diz para eles assim: hoje nós vamos entrar em Jerusalém. Diga para quem está do outro lado aí, diga: está pronto para entrar em Jerusalém? Diga aí, está pronto para entrar na tua Jerusalém? Diga aí, ô glória! Está pronto para viver a plenitude? Não. Eu quero que você profetize para quem está do outro lado. Diga: você já viveu tudo. Diga aí, você já viveu muitas coisas, mas ainda não entrou na plenitude da tua promessa. Ah não. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, fica me olhando. Vocês já viveram muitas coisas. Você já viveu muita coisa, Batimona. Já viveu muita. Essa igreja aqui já viveu muita coisa, mas ainda não entrou na plenitude da promessa. Ainda não entrou na plenitude da promessa. Mas o céu me trouxe aqui para te dizer: está chegando a hora de entrar na plenitude da promessa.
repita comigo bem alto, diga, e a promessa, tá fraco, diga forte, diga, e a promessa tem geografia. Eu disse para vocês que Jesus já tinha entrado em Jericó. Já tinha entrado em Jericó? Já? Sim ou não? Já tinha ido para Samaria? Já tinha ido para a Judeia? Já tinha ido para Galileia? E para Jerusalém? Não. Aí essa promessa, porque promessa, ouça, não seja enganado. Não seja enganado. Promessa, toda ela feita de uma vez falada pela boca de Deus, tem que ter geografia. E por mais esquisita que seja a geografia, mas tem. Deus disse para Abraão, sai de Ur dos caldeus, para onde eu vou? Para a terra que eu te mostrarei. E aonde que é? Canaã. Quando ele olhou, era uma terra seca, que não tinha nada, só tinha estrela e areia. Era estranha? Era, mas era promessa. Essa terra aqui, pela palavra, já havia sido profetizada a geografia. Que geografia foi? Foi Ageu. Ageu olhou para o templo. Ageu não olhou para Samaria. Ageu não olhou para Jericó. Para onde que ele olhou? Ele olhou para Jerusalém. Ele disse, aqui, nesse lugar, no segundo templo, na segunda casa, a glória dessa casa. Diga para quem está do outro lado, diga, não fique preocupado, diga aí. Porque Deus não erra a geografia no cumprimento da promessa. Então toda promessa é carregada de geografia. Fale mais alto, toda promessa é carregada de geografia. O que Deus disse que vai fazer aqui, não vai fazer na esquina, vai fazer aqui. O que Deus disse que vai fazer na tua casa, não é na casa do vizinho, é na tua casa. O que Deus disse que vai fazer na tua empresa, não é na empresa do outro, é na tua, hein? O que Deus disse que vai fazer na tua família, não é na família de terceiros, é na tua Tem geografia. Você precisa entender que tem lugar demarcado, tem território. É por isso que o diabo luta para você sair do lugar. Por quê? Porque o lugar é a promessa feita, estabelecida para o cumprimento daquilo que ele falou. Então não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de cidade, não adianta. Não. Fica na geografia certa que vai acontecer. Se a promessa tem geografia, ela também é carregada de elementos. A Bíblia diz que Ageu profetizou e indicou a geografia. Ele disse a glória da segunda casa. E aonde que era a segunda casa? Ficava em Jerusalém. Fale alto, ficava onde? Jerusalém. Mais tarde, a Bíblia diz que passou 100 anos, porque naquele tempo era decrescente. Então, 520 anos, passou 100. Vem Zacarias. Aí Zacarias, quando veio, ele veio confirmar a promessa, porque toda a fala de Deus vem regada de uma confirmação. Deus não é menino buchudo para falar uma coisa e não confirmar. Ele fala e dá sinais. E quando ele dá sinais com elementos. Primeiro foi a promessa, que indicava uma geografia. Passou 100 anos dessa promessa, que indicava uma geografia. Vem Zacarias. Lê lá, Zacarias 9, verso 9. Zacarias diz assim: Sião, canta, te alegra, eis que o teu rei vem a ti. Jerusalém, manso, humilde, rei, montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Diga comigo, diga, eis. Tá fraco, diga forte, diga, eis que o teu Redentor vem a ti.
justo, manso, montado num jumentinho. Vamos ler o texto e pensar. Olha o que Zacarias está falando. Primeiro eu disse para vocês que a promessa havia sido feita na boca de Ageu, que indicava uma geografia. Depois de 100 anos, vem outro profeta indicando os elementos. E os elementos aqui são mais esquisitos do que a geografia. Por quê? Porque ele está dizendo que quem vai entrar não é um súdito. Quem vai entrar não é um plebeu. Quem vai entrar não é um comum civil. Quem vai entrar é um rei. E rei não andava de jumenta. Rei andava de cavalo. Qual era o animal que César usava naqueles dias? Qual era o animal que Herodes usava naqueles dias? Qual era o animal que Alexandre o Grande usou nos tempos passados? Por quê? Porque era rei, porque era imperador. Mas como a palavra, para cumprir uma geografia e para cumprir elementos, por mais esquisita que fosse, não era cavalo, era jumento mesmo. Eu não sei vocês, mas tem hora que Deus fala uns negócios para a gente, que a gente olha para a nossa condição e olha para a realidade que vive e a gente diz, não bate. Porque a gente está esperando o cavalo e vem o jumento. Diga para quem está do outro lado, diga, é esquisito, mas vai acontecer. E sacode aí quem está do teu lado e fala, não é cavalo, é jumento mesmo. Será que tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Pega na mão de quem está do teu lado, pega na mão dele, pega na mão dela, fala, Deus não te enganou quando fez a promessa. Diga para quem está do teu lado, porque ele é especialista em falar coisas absurdas. Deus não te enganou. Ei, como é que um rei monta num jumento? Não existe. Por quê? Porque ali Jesus estava entrando em Jerusalém, não para uma briga política. Se Jesus quisesse entrar provando ser rei para brigar politicamente, ele logo tinha que impor força. E impor força não era montar num jumento, porque jumento falava de humildade, simplicidade. Jesus chegou a dizer, meu reino não é daqui, eu não sou daqui, meu reino é do Pai. Então eu não estou pouco preocupando com o que vocês acham. Jesus não estava preocupado quem eles achavam que de fato ele era, porque ele era o Cristo de Deus. Ele não falou sobre si, ele falou sobre o reino. E o reino dele era paz, humildade, mansidão e demonstração de graça. Sendo ele o próprio Cristo para cumprir uma agenda, veja isso, sendo ele o próprio Cristo para cumprir uma agenda, manifestando humildade, ele não vai usar cavalo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele não vai usar cavalo, não é por falta de cavalo. Ele não tinha cavalo, mas ele tinha muito amigo que tinha. Por exemplo, o centurião. A Bíblia diz que ele curou o servo de um centurião. Você sabe o que é centurião? Centurião é um cara que cuida de 100 pessoas. Era tipo um deputado naqueles dias. O centurião chegou a Jesus e disse assim, ó, meu servo está doente em casa, e eu sei o que é ordem. Ele disse, eu tenho homens que eu mando eles ir e eles vão. Eu mando eles voltar e eles voltam. Mas eu não sou digno que tu vá embaixo do meu telhado. Manda uma palavra. Tu acha que esse homem que tem 100 homens que manda ir e voltar, não tem um cavalo? Você acha que não? A Bíblia diz que Jesus morreu, e quando morreu, ele foi enterrado no sepulcro de quem? De um senador. Senador José de Arimateia. José de Arimateia era rico. Tu acha que um homem que tem um sepulcro no Getsêmani não tem um cavalo? Mas o que estava em jogo aqui não era cavalo.
Era o jumento mesmo. Olhe para cá, ouça isso. Você precisa entender. Olhe para o texto. A Bíblia toda vai falar de jumento. A gente encontra jumento desde Gênesis até o final da Bíblia. Todo mundo usou jumento. Sabe por quê? Porque o jumento era o animal mais barato e mais fácil de se tratar para dar água e comida. Abraão usou jumento. Quando ele foi para Moriá para sacrificar Isaac, que a Bíblia diz que chegando lá o Senhor trocou, ele foi albardado num quê? Num jumento. Jacó usou jumento. Isaac usou jumento. Até Davi e Salomão usou jumento. Jumento era muito fácil de se achar. Se achava jumento em todos os lugares. Profetas usaram jumento. Até Sansão, para matar os filisteus, matou os filisteus com uma queixada de jumento. Jumento era tão fácil de se achar que nos dias de Balaão, com sua teimosia, Deus abriu a boca da jumenta e ela virou profeta para Balaão. Balaão estava tão rebelde que tem gente que é assim, é mais rebelde que um jumento. A Bíblia diz que o jumento brecou e parou. E Balaão começou a bater na jumenta. Bater na jumenta e a jumenta não saía do lugar. Batia na jumenta e a jumenta não saía do lugar. E aí quando ele bateu tanto na jumenta, a jumenta não aguentou, olhou para Balaão e disse: eu não te sirvo tanto tempo. Tu não sabe que tu vais e eu sempre vou contigo. Mas tu não está vendo o anjo? Ela viu. E o desligado de Balaão não viu. Olha para quem está do teu lado aí e fala para ele, diga: não é cavalo, é jumento. $520 anos. Quantos anos? Fale mais alto, quantos anos? Como Jesus estava cumprindo um calendário, e isso está acontecendo na última semana, Jesus chamou 2. Quantos discípulos eles têm? Quantos discípulos são os discípulos de Jesus? Fale mais alto, quantos? Mas nem todo mundo está preparado para receber uma ordem que é cumprimento de promessa. Está andando com Jesus, está cantando com Jesus, está ceiando com Jesus, mas não está pronto para ver o que Jesus vai fazer. Você pode ver que para missões específicas, Jesus não mandou os 12. Porque da vez que ele mandou os 12, eles voltaram maravilhados. Tão maravilhados que quase não entenderam nada. E para coisas muito peculiares, como no caso da última ceia, que no caso era a Páscoa em transformação de ceia, Jesus olhou para 2 discípulos e disse para eles assim, ó: vai na cidade. E quando vocês chegarem na cidade, vocês vão encontrar um homem com o quê? Com cântaro. Com o quê? Mas homem não andava com cântaro. Porque quem carregava cântaro na mão, quem era? Mulher. Mas se Jesus mandou... Vou falar um negócio aqui, não se assusta não. Olha para cá, se assusta não. Tem gente que está num culto, mas não tem preparação para ver Deus chacoalhar a terra. Que ele está só acostumado com aquele culto de cartininha. Eu costumo dizer que para a vigília só vem doido. Para um culto desse não vem qualquer um. Dói as costas, dá vertigem, passa mal, dá tremedeira, mas aqui só vem quem gosta de andar em jumento. Oh glória, oh glória, oh glória. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: vigília não é para quem gosta de andar a cavalo. Vigília é para quem sabe montar em jumento. Vigília é para quem sabe subir morro, descer morro. Vigília, ei, vigília não é para frouxo, não é para dorminhoco, não é para medroso, é para varão de guerra, é para mulher guerreira. Cadê os guerreiros aqui nessa madrugada?
Vem no glória, vem no glória, vem no glória, vem comigo. Eu estou sentindo que está passando uma labareda de fogo aqui agora. E se você quiser, eu te dou liberdade para levantar a tua mão, abrir a tua boca e soltar o maior glória que você puder. Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga: não vai ser do jeito que você desejou, mas vai ser melhor do que você espera. Pega na mão dele e diga: não vai ser do jeito que você programou, mas vai ser melhor do que você espera. Remanai. Oremande canta lama. Olhe para cá. Jesus não contou nada, só mandou. Ele olhou para 2 discípulos e disse para os 2 assim, ó: ide a Betfagé, de frente para o Monte das Oliveiras, e lá vocês encontrarão 2 jumentos, uma jumenta e um jumém, uma jumenta e um jumém, e eles estão Eles estão amarrados. Outra lição. Mas por que não era cavalo? Tem que ser jumento. Porque ele vai manifestar a identidade daquilo que o profeta já havia profetizado. Ou seja, toda vez que Deus escolhe algo que a gente não acha agradável aos nossos olhos, você precisa entender, a primeira coisa, Deus nunca erra na escolha. Diga para quem está do teu lado aí, diga: Deus não erra na escolha. Mas pastor, mas não tinha outro pregador melhor? Até tinha, mas Deus não errou na escolha. Mas pastor, não tinha outro pastor para pastorear essa igreja? Até tinha, mas é esse. Deus não errou na escolha. Alguém até não gosta de você, não vai com a sua cara, não gosta do seu jeito. Mas paciência, Deus não errou na escolha, é você mesmo. Diga para quem está do outro lado, diga: sabe qual é a raiva do diabo? É que Deus não errou na escolha. Além de não ter errado na escolha, eu disse para vocês aqui que jumento era o animal mais barato em Israel, na Judeia e na Galileia. Era o animal mais barato. Sendo o animal mais barato, se achava em qualquer esquina. Mas Zacarias, há 400 anos atrás, havia dito que era uma jumenta e um jumém. Então não era qualquer um. Tinha local, geografia, elemento, propósito. É por isso que não vai adiantar tu fugir. Se tu for para Goiânia, se tu sair de Goiânia, Deus te pega. Se tu for para Brasília, Deus te pega. Se tu atravessar o oceano, Deus te pega. Tu pode carimbar teu passaporte, tu pode ir para a América, para o Paraná, para o Paraguai, tu pode ir para o Panamá, tu pode ir para a Noruega. Deus não errou na escolha. Davi disse: para onde mirei do teu espírito? Se eu subir, tu está lá. Se eu descer, tu também está lá. Não dá para correr. Aí Jesus olhou e disse para os discípulos: vai lá em Betfagé, de frente para o Monte das Oliveiras, e vocês vão achar um jumentinho e a jumenta.
Mas é engraçado, para que 2? Jesus montou em quantos? Em quantos? Mas lá tinha quantos? Por que soltar 2 se ele só vai usar 1? Porque ali era a mãe e o filhote, o velho e o novo. Na vida ministerial, escute isso, na vida ministerial e no dia a dia, Deus está preocupado em soltar em nós 2 coisas. Primeiro, jumento novo simboliza força. Jumento velho simboliza sabedoria. Quem é que conhece o caminho? Jumento velho. Quem é que tem a força para puxar carga? Jumento novo. É por isso que ministério não dá certo só com velho. Porque se tiver só velho, muita sabedoria acaba matando demais, porque não tem força. Aí junta o novo com o velho. É por isso que na tribuna tem que ter velho e tem que ter novo. Por quê? Porque o jumento velho conhece o caminho, tem equilíbrio, sabe quem é falso, sabe quem é verdadeiro, sabe quem fala a verdade, sabe quem fala a mentira. Mas o jumento novo faz campanha, vai para o monte, faz oração, faz visita, vai! O Senhor está dizendo, eu vou soltar algumas coisas na sua vida, e eu vou soltar a força e a sabedoria. A força, ei, se só soltar a força, tu sai quebrando tudo. Precisa de sabedoria. Se Deus te der só força na empresa, você vai ter força, você vai ganhar muito dinheiro, mas na mesma proporção que ganha dinheiro, perde tudo no mesmo dia. Mas se você tiver equilíbrio e força e sabedoria, ninguém te segura. Ministério que é ministério, não pode subir que nem foguete. Que sobe que nem foguete na força, aí alguém olha e diz, olha como é que está, explodiu. Vai explodir tudo que não vai ficar nem farelo. Mas se tiver equilíbrio e força, alahá, decalamarra. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, recebe força hoje. Diga para quem está do teu lado, diga, recebe sabedoria hoje. Olha para quem está do teu lado e fala, ninguém vai te segurar. Por que Jesus mandou soltar o filhote e a mãe? Porque primeiro simboliza aqui a força e trazendo para nós aqui nos nossos dias, quando Deus solta você, tudo que leva seu nome, tudo que leva seu sangue, tudo que leva seu CNPJ, seu CPF. Não tinha graça soltar o jumentinho e deixar a mãe presa. O Senhor está dizendo, eu não posso só salvar você na sua casa, eu vou salvar teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio. Olha para quem está do teu lado aí, diga, vai ser um encontro tão tremendo, diga aí, que vai ser todo mundo alcançado, do mais velho ao mais novo. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para eles o seguinte, os 2 estão tá o que, gente? Fale mais alto, tá o quê? É exatamente assim, quando Deus nos encontra, a gente logo dá mais valor o quê? A corda que nos prende. O Senhor diz, vou te usar. Aí você diz, estou desempregado. Vou te usar, estou doente. Vou te usar, passei por crise. Vou te usar, tenho guerras. Vou te usar. A gente mostra a corda. A Bíblia não diz quem era o dono do jumento e nem da jumentinha. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que eles estavam amarrados. Por que Jesus mandou soltar? Porque possivelmente Jesus talvez nem conhecesse o dono. Mas aqueles ali eram os elementos daquilo
que ele ia cumprir o que o profeta tinha dito. E enquanto presos, ouçam isso, enquanto presos, por serem animais que as pessoas não valorizavam pela quantidade que tinha e se achava em qualquer lugar, preso era só mais um, mais solto. Você já percebeu que as pessoas se preocupam só com quem está solto, nunca com quem está preso? Enquanto o seu ministério não aparece, ninguém está nem aí. Enquanto você não é ninguém. E tem mais um detalhe: ninguém se preocupa em ti, porque você é só mais. Mas depois que é solto, alguém pergunta: quem soltou? Está cantando desde quando? É filho de quem? Parente de quem? Congrega com quem? Veio da onde? Oremahalamahalama. Quem é? Quando Jesus mandou soltar, Jesus já sabia que isso ia acontecer. Jesus já sabia. Jesus ia usar só um, ia montar no filhote, mas a mãe também ia junto. Aí Jesus disse assim, ó: solta. A ordem foi essa: solta. Por que Jesus poderia falar assim, ó? Se Jesus quisesse ser mais etiquetado, Jesus podia chegar lá para os discípulos e dizer assim, ó: vai em Betfagé, escute, vai em Betfagé, procura o dono, vocês vão encontrar 2 jumentos, a mãe e o filhote. Procura saber quem é o dono e pede se ele permite eu usar. Não fica mais elegante? Mas não foi assim. E eu vou te explicar por que não foi assim. Jesus só disse assim, ó: vai, você vai achar os 2, eles estão presos, solta e traz. Derrebe a sé. Vou voltar de novo aqui para você acompanhar o raciocínio comigo. Vocês são inteligentes, mas eu quero que vocês entrem comigo na mensagem. Jesus podia pedir para os discípulos, de forma ética, procurar o dono, perguntar se podia soltar, pedir liberação e levá-los para ele. Jesus só disse assim, ó: vai, acha os 2, eles estão presos, solta e traz. Por quê? É a pergunta que não quer calar e eu vou te responder. Porque a corda que os prendia era muito mais nova do que a promessa em relação a eles. Quantos anos tinha aquela corda? No mínimo 50, 20, 30. Mas a promessa que dizia a respeito da jumenta tinha 400. Então pergunta para quem está do teu lado aí, diga: quem chegou primeiro? A corda ou a promessa? Sabe qual é o nosso problema? O problema é que a gente gosta de ficar mais preso na corda que nos prende do que na promessa que foi feita para nós. A gente gosta de mostrar para Deus o problema que nos prende do que lembrar da promessa. Deus está dizendo: ei, a corda é fichinha diante da promessa que eu falei. Pega na mão de quem está do outro lado aí, diga: a promessa. Não está fraco, diga forte. Pega na mão dele, diga para ele: a promessa chegou primeiro que a corda. E se a promessa chegou primeiro que a corda, a ordem é essa: solta, 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 solta. Tudo que te prende está recebendo uma ordem agora: solta!
Jesus disse assim, ó, solta e traz. E como ele sabia que essa soltura ia dar o que falar, ele ainda continua. Ele diz assim, ó, solta, e se alguém perguntar por que soltou, manda falar comigo. Não, você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você já tinha dado um pulo dessa cadeira. Olha para quem está do teu lado aí, diga, eu não estou solto por acaso, diga aí. Diga, eu estou solto com aval. Ai, alamaste, derébia. Olha para quem está do teu lado e fala, meu ministério não está solto por acaso. Ei, é por isso que cara feia não pode te prender, macumba não pode te prender, demônio não pode te prender, porque Jesus disse, se quiser prender, manda vir falar comigo. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Por um minuto eu vou deixar você adorar. Olha para quem está do teu lado aí e pergunta para ele, e aí, está preso ou está solto? Deixa eu ver se está solto. Ali está solto. Solto lá atrás. Solto. Vou profetizar. Tudo que prende essa igreja agora recebe uma ordem. Solta! Solta. Dereste como nave a sé. Uma promessa de 520 com a confirmação em 400. Ó. Aí vem a jumenta e o jumentinho. Jesus montou no jumentinho, olhou para os discípulos e disse, agora é nós, bora. Quando entrar em Jerusalém o povo, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha para quem está do teu lado aí e diga, está chegando a hora de uma honra para a tua vida. Ah não. Diga para quem está do teu lado aí, diga, Deus está te soltando. Ah não, eu quero que você fale alto. Diga para quem está do teu lado, diga, o céu está te soltando para você viver uma honra que você ainda não viveu. Olha para quem está do teu lado e fala, está preparado para desfilar? Se aquele jumento e a jumenta pudesse falar, no mínimo eles iam dizer, a glória deles, mas a honra. A glória dele, mas a honra. Olha para cá. Existem coisas que a Bíblia não menciona, mas a gente como pregador pode pensar. Isso faz parte da exegese do texto. Olhe para cá. Era dois, o filhote e a mãe. Estavam o quê? Presos. Estavam o quê? Foram soltos. Eu disse para vocês que era um dos animais mais baratos da Judéia, de Jerusalém, da região.
Mas agora quem está montando no jumentinho, quem está acompanhando é a mãe. E quem está montado é o rei. De uma vez montado, dando a volta na cidade, o homem que monta vai para o Calvário, é crucificado, morre e ressuscita. Esse jumento ficou caro. Porque até quem não queria jumento vai bater na porta do homem dizendo: vende para mim. Ele diz: vendo não, porque isso aqui tem uma história. Porque até Jesus te soltar, você é um. Mas depois que ele te solta, o passe fica caro. Ai! Diga para quem está do outro lado, diga: o que Deus vai fazer com você é tão grande que até quem não gosta de você vai querer andar com você. Até quem fala mal e não vai com a tua cara vai ter que dizer: não, tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Esse aí andou com o mestre, esse aí viveu. Vá em paz para a tua casa. Está chegando a hora da tua exaltação. Está chegando a hora da tua exaltação. Tua casa vai cantar, teu marido vai cantar, teu filho vai cantar, teu ministério vai cantar, tua empresa vai cantar. Eu estou pregando na autoridade da palavra e eu estou ouvindo um barulho. Tudo que é corda está fazendo assim no teu caminho, ó. Pá, 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 pá. A espada de Deus está cortando toda a corda e o céu está dizendo: seja livre. Se eu fosse você, eu abria a boca, levantava a mão e soltava a maior glória que você puder. A ordem do céu é essa: seja livre. Como nave a sé, alabaracalamanassi de homenerébia. Tem um varão andando aqui no meio da igreja, aqui ó, com uma divisa nos ombros, uma espada na mão. Xalaia. Ô glória, ô glória, ô glória. O céu está aberto aqui, hein? Se tem alguém batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca. Eu quero convidar você que é batizado com o Espírito Santo, que está solto. É agora, é a hora. Seja solto, seja solto, seja solto, seja solto, seja solto, seja solto, seja solto. Solto para cantar, solto para pregar, solto para orar, solto para visitar. Seja solto. Canta, minha filha, canta, canta, canta. Enquanto ela canta, você vai sendo solto. Enquanto ela canta, você dá glória. Enquanto ela canta, você vai andando, vai glorificando. Quando as lutas, oh glória, levante as mãos. vierem contra ti. Deixa ela adorar e você vai adorando aí com as mãos levantadas. Irmão, insista. Vai. Ainda não é o fim. Por quê? Se a tua fé vai adorando, mesmo fraca, aleluia, ela é forte. Destrói muralhas.
Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Vai vencer na unção de Deus e no seu poder. Aleluia. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Cadê os crentes cheios da unção? O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Daramação de candaramana. Na unção de Deus. Quantos aqui estão sentindo a presença dele? Na unção de Deus. Aplaude aquele que vive. Na unção de Deus. Na unção de Deus. Amém.